Acompanhe aí na versão que tiver aí na sua mão. Vamos lá, Salmo 90, oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes as pessoas voltarem ao pó quando dizes: retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. São como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas, à tarde, murcha e seca. Somos consumidos por Tua ira, ficamos apavorados com Tua fúria. Tu pões diante de Ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de Tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto. Logo desaparecem e nós voamos. Quem conhece o poder de Tua ira? Grande é a Tua ira, como o temor de que és digno. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ó Senhor, volta-te para nós. Até quando te demorarás? Tem compaixão de Teus servos. Satisfaze-nos a cada manhã com Teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Que nós, Teus servos, vejamos Teus feitos outra vez. Que nossos filhos vejam a Tua glória. Seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus. Faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração. Primeiramente, ó Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, e Te agradecer, ó Deus, por essa tão grande salvação, Te agradecer, Senhor, por mais essa semana, e agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos, ó Deus, com o propósito de adorar o Teu nome, de louvar o Teu nome, de Te engrandecer, de reconhecer, Senhor, a Tua majestade, a Tua soberania, a Tua grandeza, ó Deus querido. E eu peço ao Senhor, nesta noite, Senhor, nos ajuda, ó Pai, no entendimento da Tua palavra, na exposição da Tua palavra, ó Deus, que saiamos daqui mais fortes, ó Deus, mais firmes, mais convictos, dispostos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Sê conosco, Pai, é no nome de Jesus que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, estamos diante do Salmo 90, como eu disse no princípio, esse é o salmo mais antigo do livro dos Salmos, é o salmo que é atribuído a Moisés. Os irmãos sabem que Moisés viveu bem lá para trás na linha da história, né, comparado com um dos autores dos Salmos, que é Davi, por exemplo. Então, esse salmo aqui foi o salmo que Deus colocou no meu coração. E esse salmo, de maneira sintética, ele fala sobre a eternidade de Deus em contraste com a brevidade, a finitude da vida humana, né? Então, em tempos como os nossos, né, um tempo no mundo ocidental sobretudo, que o secularismo é muito grande, a ênfase pela busca nas coisas da terra, né, são muitas as demandas, são muitas as distrações, né, na época da tecnologia, falar sobre a eternidade de Deus e falar sobre a nossa finitude, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, não é muito comum, não é?
Mas Moisés, já nesse tempo, inspirado pelo Espírito de Deus, e por ser a palavra de Deus é aplicável lá no passado, aqui, e é aplicável no futuro, né, ele debate, ele fala sobre, na verdade aqui é uma oração, né, nessa oração ele fala sobre essa questão, esse contraste, né, da eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Isso é um soco no orgulho humano, né? Que muitas vezes o homem ele se acha autossuficiente, mas uma das figuras aqui que são usadas para mostrar a nossa fragilidade é a erva, né, que nasce pela manhã e à tarde ela é cortada. Então, esse assunto aqui que Deus colocou no meu coração, Salmo 90, eu quero já passar para os irmãos aqui a subdivisão aqui desse salmo, né? Esse salmo ele é dividido da seguinte forma, né? A parte dele, versículo 1 e 2, tem aqui o assunto do refúgio eterno, Deus como um refúgio eterno, né? A segunda subdivisão dele fala da amortalidade e finitude humanas, né? Do versículo 3 ao versículo 6, a mortalidade e finitude humanas. A terceira parte dele fala sobre a ira de Deus, que é do versículo 7 ao versículo 10. A quarta fala sobre a verdadeira sabedoria, né, do versículo 11 ao versículo 17. A quinta, oração, quinta e última, né? Oração por bênção, que é do versículo 13 ao versículo 17. Aí dentro de cada divisão dessa aqui, comentaremos alguns assuntos que saltaram aos nossos olhos aqui. Deus nos deu graça para escrever algo sobre, né, para comentar algo sobre. Então, entrando já na primeira parte, irmãos, aqui na introdução, na verdade, para a gente se situar, né, entrando aqui na introdução da nossa mensagem hoje, o livro de Salmo ele se constitui no inário do povo do Antigo Testamento, ou seja, o povo de Israel, né? Então, são orações, cânticos, expressões do povo se relacionando com o Deus vivo. Então, trata-se de uma coleção de poesia hebraica inspirada, que mostra a adoração e descreve as experiências espirituais do povo judaico. Aqui eu faço uma citação de Mayan Pirman, que foi um judeu convertido. Em um dos seus livros ele diz assim, é a parte mais íntima do Antigo Testamento, dá-nos uma revelação do coração do judeu santo e percorre todas as escalas de suas experiências com Deus e a humanidade. Nos livros históricos vemos Deus falando sobre o homem, descrevendo seus fracassos e seus êxitos. Nos livros proféticos vemos Deus falando ao homem, advertindo os ímpios e consolando os justos à luz do futuro. Mas, em Salmos, vemos o homem falando com Deus, derramando seu coração em oração e louvor e falando de Deus, descrevendo-o e exaltando-o pela manifestação de seus gloriosos atributos, né? Então, os Salmos, eles nos falam do relacionamento, ele descreve o relacionamento do povo de Deus com o seu Deus, né? Então, é a parte de comunhão mesmo, parte íntima, né? Então, descreve suas vitórias, seus fracassos, ou seja, a realidade da vida do servo de Deus, né? Que a vida do servo de Deus não é só vitória, mas também não é só fracasso. Então, a vida do servo de Deus, ela é uma caminhada que, dependendo das escolhas do indivíduo, ela tem os seus percalços, suas aflições, seus pecados, etc. Então, os Salmos, eles nos mostram isso aí, né? Falando sobre os autores, muitos salmos são anônimos e há dúvida quanto à autoria de alguns. Os autores geralmente reconhecidos são os seguintes: Davi, Asaf, Salomão, Moisés, Emã, Esdras, Etã, Ezequias, os filhos de Corá e Gedutum. Então, falando da divisão do livro dos Salmos, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte ela se constitui do Salmo 1 ao Salmo 41, a segunda parte do Salmo 42 ao 72, a terceira parte do Salmo 73 ao 89, a quarta parte, os Salmos 90 ao 106, onde está o Salmo que a gente está
vai meditar essa noite, e a quinta parte é do Salmo 107 ao Salmo 150. Também nós temos a questão aqui da classificação dos salmos, né? Nós temos os salmos de instrução, né, no qual esse salmo que nós lemos aqui, ele faz parte dessa parte do salmo de instrução. O Salmo 1, por exemplo, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, também compõe os salmos de instrução. Então, Salmo 1, Salmo 19, Salmo 90, Salmo 82, Salmo 119, 131. 2, salmos de louvor e adoração. Salmo 8, 23, 24, 103, 136 e 148. 3, salmos de ações de graças. Salmo 18, 34, 81, 85. Salmos devocionais, o 3, o 4, o 6, o 13, o 20, o 27, o 28, o 32, 38, 44, 51, 67, 77, 102, 120, 130 e 143. 5, salmos messiânicos, né? Salmo 2, 16, 22, 40, 45, 72, 110 e o 118. Por fim, a sexta classificação, que são os salmos históricos, Salmo 78, Salmo 105 e Salmo 106. Então, aqui para a gente se situar, lembrando que a Bíblia hebraica, ela tinha, né, a gente à luz ali de Lucas 24, 44, né, quando Jesus disse assim, que convinha que se cumprisse tudo que estava escrito sobre ele, na lei, nos salmos e nos profetas, né? Então, a Bíblia hebraica, ela é composta por 3 seções, né? Lei, salmos e profetas. Então, é evidente que os salmos estão no grupo dos salmos ali, ou escritos, e essas são as subdivisões do livro dos salmos. Agora, entrando no Salmo 90, atribuído a Moisés, e a gente já começa aqui na leitura dele, e vamos meditar aqui em alguns pontos. Na primeira parte, né? Um refúgio eterno. Então, vamos falar aqui sobre algumas lições que nós vamos retirar do Salmo 90. Então, na primeira parte, que se constitui do versículo 1 ao versículo 2, vamos ler aqui os versículos e a gente prossegue. O texto diz, Senhor, né, o vocativo aqui, né? A primeira lição que nós temos aqui é que Moisés, ele reconhece, esse termo aqui, Senhor, no hebraico Adonai, ele reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas, a sua soberania, né? E implicitamente, é evidente, ele está reconhecendo também que é servo desse Senhor. Lembrando que na antiguidade a gente tem a ideia do senhor, do escravo, daquele que tem proeminência, né? Então, aqui ele já reconhece Deus como Senhor, né, como soberano. Só que Deus não é soberano de uma nação. Aqui o Deus Yahvé, o Javé, ele não é um soberano de uma nação apenas, ele é o soberano de todo o universo. Então, ele se dirige a Deus dizendo, Senhor, Adonai, né, ele reconhece Deus como Senhor, né, porque a gente, muitas vezes, não se atenta muito, se fala muito no nosso contexto do Novo Testamento, se fala muito de Jesus como Salvador, né? Salvador, nosso Salvador, ele nos perdoa e tal, só que falar de Jesus, ou falar do nosso Deus, né? Como Senhor, o negócio é mais apertado, né? Por exemplo, Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1 da carta aos Romanos, ele se dirige a Deus. Ele diz o seguinte, ele se apresenta, né? Ele primeiro coloca o nome, né? Paulo, servo de Jesus Cristo, né? Então, ele como servo, ele está reconhecendo Jesus como seu Senhor, né? Muitas vezes o Senhor não é pauta, né? Porque o Senhor, falar de Deus como Senhor, pressupõe que eu sou submisso às suas ordens, né? Ele, como Senhor da minha vida, é Ele que tem a última palavra. Os valores dele estão acima dos valores humanos, né? O meu amor por Ele tem que estar acima até do meu amor aos meus pais. E no caso do contexto de alguém casado, o marido, ele ama mais Jesus do que a esposa, e a esposa ama mais Jesus do que o marido. Então, o negócio é mais apertado. Então, Moisés aqui, ele nos ensina o seguinte: reconhecer o nosso Deus como Senhor,
Será que Ele tem sido Senhor mesmo? Será que nós temos orado e pedindo a Deus para que Ele seja Senhor das nossas vidas, ou seja, que Ele governe, né? Reconhecido que nós somos propriedade dEle, porque fomos comprados, né? Fomos comprados. Pedro disse que não foi por coisas corruptíveis, 1,18 de 1 Pedro, coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue do Cordeiro, né? O precioso sangue de Jesus Cristo. Então, a primeira lição é que ele reconhece Yahvé como Senhor. Ele usa esse título aqui. Então, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Aqui ele já está falando da imutabilidade de Deus, né? Que Deus, Ele é. Então, no passado Ele é, no presente Ele é, né? E no futuro Ele é, Ele não muda. Então, aqui, o segundo ponto é que o Senhor, Adonai, é o nosso refúgio. Ele disse aqui, Tu tens sido o nosso refúgio, né? Ele está aqui ele está meditando e olhando para o passado, para a história do povo de Deus, para a sua história. Ele está dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Tem traduções que colocam como habitação, né? A habitação, tem sido nossa habitação. Então, Tu tens sido o nosso refúgio. Então, a fidelidade do passado, ela garante a fidelidade do futuro. Se Deus, Ele é imutável, Ele é fiel no passado, então Ele é fiel no presente e Ele é fiel no futuro, né? Então, o Deus de salvação do passado é o Deus de salvação do presente e é o Deus de salvação do futuro. Deus é imutável, Deus não muda. O Deus que aborrece o pecado no passado e se irava com o pecado no passado é o Deus que se ira com o pecado no presente e é o Deus que se ira com o pecado no futuro. Então, Deus, Ele é imutável. Moisés está dizendo aqui, o Senhor é o nosso refúgio. Então, Ele é Senhor, mas também Ele é refúgio, né? Enquanto Ele é Senhor, nós obedecemos e somos submissos às suas ordens, reconhecemos as suas ordens, reconhecemos a sua lei, a sua palavra. No entanto, Ele também é refúgio, ou seja, nós também podemos desfrutar dEle, né? Tem a parte de obedecer, mas tem a parte também de desfrutar. Ele é o nosso refúgio, é a nossa habitação, né? A ideia aqui é de morada mesmo, né? Deus como a nossa morada, nós habitarmos em Deus, nos refugiarmos em Deus. Isso, irmãos, aqui é uma coisa maravilhosa, né? Porque Deus sendo a nossa habitação, Deus sendo o nosso refúgio, né? Nós não estamos falando de Deus com D minúsculo, né? Estamos falando do Deus das Escrituras, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Gênesis 1, que criou todas as coisas, né? E criando todas as coisas, é Ele que estabeleceu leis, padrões, a moral é estabelecida por Ele, ou seja, o que é certo e o que é errado está muito bem, está claro. Então, esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o refúgio, Ele é a habitação do seu povo. Então, se Deus é o nosso refúgio, Ele é todo-poderoso, eu vou ter medo de quê? Né? Nós vamos ter medo de quê? Nós estamos escondidos em Deus, irmão, para poder, se a gente habita nele, para algo nos pegar, tem que passar por Ele. Né? Então, essa é a ideia mesmo aqui do salmista, Deus como o nosso refúgio, Deus como nossa habitação, Deus como o nosso lar. Então, nele, nós usufruímos de salvação, segurança, paz e alegria. Então, habitando em Deus, nós temos salvação. Habitando em Deus, nós temos segurança, nós temos paz, temos alegria. Então, isso a gente tem que se deleitar no Senhor através da comunhão, porque isso pressupõe comunhão. Habitar em Deus é ter comunhão com Ele. E tendo comunhão com Ele, nós estamos protegidos de todo mal que quiser nos acometer. Então, a gente não está sem lar, a gente não está desamparado nesse mundo, sem lar. Não, nós temos o lar, e o nosso lar é o próprio Deus, aqui, segundo o texto. Né? O nosso lar é o próprio Deus.
Antes nós não tínhamos lá. À luz de Efésios 2, né, antes, na nossa vida pregressa, né, nós estávamos debaixo da potestade do ar, éramos filhos da ira, né, mas agora não, nós agora estamos protegidos em Deus, né, nós estamos habitando em Deus, então nós não devemos temer a nada. Então, meus irmãos, do que nós estamos protegidos? Deus é o nosso refúgio, né? Então a gente pode se refugiar em Deus em muitas circunstâncias, em muitas ocasiões. É verdade que muitas vezes a tendência das pessoas no geral, até mesmo na igreja, é pensar em proteção só no sentido de ser acometido de alguma coisa física, né? Livramento de uma batida de carro, de uma bala perdida, ou sei lá do que, questões físicas. Mas a vida espiritual ela é mais elevada do que isso. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar nos inimigos do homem. Os inimigos do homem. Né? Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Né? Um dos meus inimigos é o diabo, os demônios. Né? A morte é nossa inimiga. Então, em relação a tudo isso aí que põe medo no ser humano, eu me refugio em Deus. Então, eu não vou temer nem a morte. Se o diabo fizer cara feia e eu estiver refugiado em Deus, eu não vou temer, porque eu estou refugiado em Deus. Quem garante a proteção não sou eu, é Deus que garante. Né? Para chegar em mim tem que passar por Ele não vai. Né? Ele só vai passar por Ele se eu incorrer em desobediência, aí é outro papo, mas se eu e você estivermos em comunhão com Deus, nosso refúgio, nossa habitação é o próprio Deus. Então, no mundo caído, no qual vivemos, não estamos sem moradia, não estamos sem refúgio. Então, portanto, se refugie em Deus em relação às obras da carne. Isso aqui é um ponto, né? Em relação às obras da carne, eu tenho que me refugiar em Deus. Né? Que a gente, nossa natureza, a gente está na tensão, né? Aquela tensão que Paulo fala em Gálatas 5,16. O espírito, ele se opõe à carne, e a carne se opõe ao espírito. Então, o mundo o tempo todo nos estimula, nós estamos nesse corpo aqui ainda, né? Que a gente está aguardando a ressurreição, mas enquanto a gente estiver nele, a gente vai sentir essas tensões. Então, através dos 5 sentidos, sobretudo através da vista, a gente é bombardeado 24 horas por dia. Vou tirar aí a hora do sono, mas, né, então 16 horas por dia, quem dorme mais que nem eu, né? Eu gosto de dormir às 8, né? Então, 15 horas por dia, 16 horas de bombardeio. É TV, é no trabalho, então é ouvindo, é vendo, o tempo todo a gente é bombardeado, né? Então, a gente vive nessa tensão. Então, como que eu vou vencer as obras da carne? Se refugiando em Deus. É Ele que vai te ajudar a vencer, a mortificar. O que é mortificar? Fazer morrer. É o que Paulo fala em Colossenses 3, não é? 3:5, né? Mortificai as obras da carne, né? Então, é fazer morrer. Então, refugie-se em Deus em relação às obras da carne. Perseguições, refugie-se em Deus, a semelhança dos heróis da fé, do capítulo 11, a semelhança da igreja primitiva, a semelhança de muitos irmãos ao redor do mundo hoje, que estão sendo perseguidos e têm autoridade tamanha no nome de Jesus, que até dão a vida e eles não tremem, né? Se refugiem em Deus em relação às provações, em relação às perdas da vida, em relação às tristezas. Se refugie em Deus, Deus é o nosso refúgio. Nele nós temos consolo, nele nós temos esperança, nele nós temos alegria, nele nós temos segurança. Se refugie em Deus, habite em Deus, se deleite em Deus, né? Que Ele tem prazer em, vamos ler aqui, em nos alegrar. Salmo 71, versículo 3. Vamos ver o que o salmista diz aqui. Ele fala justamente sobre essa temática aí da habitação, né? 71, 3. Ele diz assim, ó: "Sê minha rocha de refúgio, onde sempre posso
me esconder. Né? Então, é a oração do salmista. E o que Deus esconde não dá para achar mesmo, viu? Então, essa é a oração do salmista. A segunda parte prosseguindo aqui na nossa meditação, do Salmo 90, é a parte da mortalidade e finitude humanas, né, que está do versículo 3 ao versículo 6. Deixa eu voltar aqui para o Salmo 90 e a gente continua. Então, a mortalidade e finitude humanas. E a gente vai aqui, tem aqui 2 lições, tem mais, viu, irmãos? Aqui foi o que me saltou aos olhos. Então, a mortalidade e finitude humanas. Versículo 3. Faze as pessoas voltarem ao pó quando dizes, retornem ao pó, mortais. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Veja aqui no versículo 3, irmãos, que Moisés, é razoável a gente pensar e concluir isso aqui, que ele estava meditando no livro do Gênesis, especificamente ali nos primeiros 3 capítulos, que ele faz essa referência aí, retornem ao pó, mortais, porque a sentença por causa do pecado está lá em Gênesis capítulo 3, né? Lembrando ali que você tem no capítulo 1 e capítulo 2 a doutrina da criação, no capítulo 3 se trata ali da queda. Então, parece-me razoável que ele estava meditando aqui em Gênesis de 1 a 3, com essa expressão, retornem ao pó, mortais. Então, a realidade da morte que acometeu a raça humana devido o pecado. Então, isso aqui, a lição que nos traz é o quê? Veja, Moisés, claro, no contexto dele, a Bíblia não estava pronta aqui, formada aqui, longe disso, mas já tinha a porção, né, sabendo que a revelação de Deus foi dada de forma progressiva e gradual, ele já tinha uma porção das Escrituras, da revelação de Deus na mão. Então, ele meditando na palavra de Deus, no que Deus havia revelado, ele teve a percepção do pecado e da morte. E por isso que a gente vive nesse contexto de sofrimento, né, de finitude, né, de aflições, tudo isso por causa do pecado. Paulo diz aos Romanos que por um homem entrou o pecado no mundo, né? Então, o mal do mundo é o pecado, né? E como eu tenho a natureza pecaminosa, eu sou pecador porque eu peco, ou eu peco porque sou pecador? Eu peco porque sou pecador, é a minha natureza. Então, Lucas é o mal do mundo, né? Eu sou o mal do mundo, né? Então, o mal do mundo não são problemas sociais, como os teóricos sociais tentam colocar. Outros dizem que o homem nasce bom, né? É a sociedade que corrompe, por aí. Não, o homem, ele nasce caído. O problema do mundo é o pecado. Então, aqui, Moisés, ele nos faz entender a importância de meditar nas Escrituras, para a gente poder ter a leitura de mundo correta, né? A perspectiva de mundo correta. Então, para que a minha perspectiva, a minha cosmovisão seja o mais correto possível, porque mesmo sendo cristão a gente tem limitações, é evidente, a gente não vai saber de tudo, mas o mais correto possível, a importância de se meditar nas Escrituras. Moisés, ele orou a Deus, esse salmo aqui foi composto, porque ele estava meditando num trecho da palavra de Deus, né? Então, aqui o assunto da morte, que não é um assunto muito agradável, né? Mas é real e a gente não pode desprezar. Então, a importância da meditação nas Escrituras. Vamos para outra lição aqui, a brevidade humana. Veja no versículo
4, ele diz, para ti, 1000 anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. Arrastas as pessoas como numa enchente, elas são como sonhos que desaparecem. Veja que a fragilidade humana, uma enchente, você não tem como se defender dela, ela te leva e acabou. Então, elas são como sonhos que desaparecem, são como a grama que nasce pela manhã brota e floresce, mas à tarde murcha e seca. Então, a brevidade humana, ele fala aqui de 1000 anos para Deus é como um dia. Se a gente levar em consideração Metusalém, que foi o antediluviano, que viveu mais, ele está dizendo aqui que 1000 anos para Deus não é nada, né? O homem que mais viveu, mas para Deus não é nada. Deus é eterno. Então, isso mostra aqui a nossa finitude, a nossa debilidade, e nos leva a refletir como estamos administrando o nosso tempo, né? Como que a gente está usando o nosso tempo, se a gente está aproveitando o nosso tempo como deveria ou não. Então, a gente vê aqui, a brevidade da vida humana aparece no uso das seguintes palavras. Ele diz que é como as horas da noite, a vida humana, né? Breves como algumas horas da noite. Ele fala que é como sonhos. Quanto tempo dura um sonho? E aí ele usa aqui biologia, ele diz que é como a relva, uma planta que não tem longevidade nenhuma. Então, essa é a segunda parte, né? Vamos para o versículo 7, é a terceira parte agora, a ira de Deus, né, que é do versículo 7 ao versículo 10. Então, do versículo 7 ao versículo 10, ele fala sobre a ira de Deus. Então, ele diz o seguinte, né? Somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Então, o ensinamento que Moisés nos traz aqui, a lição que Moisés nos traz aqui é a seguinte, né? Deus se ira com os pecados do seu povo. Ou seja, ele não se ira apenas com os pecados dos ímpios e para nós ele passa o pano, né? Ele passa a mão na nossa cabeça. Não, ele se ira com os pecados do seu povo. Na lei e em toda a Bíblia, Deus demonstrou sua ira sobre o seu povo, pois ele não tolera o pecado na vida dos seus. Esse tema não é muito explorado, pois não é agradável, porém real. Deus se ira com o pecado tanto dos ímpios quanto os nossos. Temos que atentar para todo o conselho de Deus. Então, a gente pode pegar aquele exemplo lá na ocasião, está lá na lei, a ocasião em que o povo, quando Moisés sobe ao monte para ficar 40 dias, o povo ele inventa de fazer um bezerro de ouro, né? E a gente vê as consequências ali daquele pecado. Deus se irou com o seu povo. Mas tem inúmeros exemplos, tanto na lei, quanto nos livros históricos, quanto nos profetas, né? Deus se irando contra o seu povo e derramando juízo sobre o seu povo. E também nós temos exemplos no Novo Testamento, né? Então, Deus ele se ira com o pecado. Deus, e a gente pode até ler aqui, né? Eu citei aqui, mas a gente pode ler Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Eu citei o versículo 5, mas vamos ler aqui, pegar do versículo 1. Colossenses capítulo de número 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. É o mortificar.
Fiquem longe da imoralidade. Aí ele começa a listinha aqui, ó. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Então, se ele está falando aqui para crente, é porque Deus, né? Então, tinha crente que estava nisso e a ira de Deus estava sobre por causa disso aqui. Então, a ira de Deus, o salmista no Salmo 7 diz que Deus se ira todos os dias, né? Deus se ira todos os dias, né? E Deus, podemos ler outro também, né? Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 10, outro trecho. Mas Paulo coloca exemplos aqui do Antigo Testamento. Vamos por partes, vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, também é no contexto, não para ímpios, mas para nós. Cadê? Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante. Está escrito assim, ó: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Então está aí. Para encerrar, vamos para 1 Coríntios 10, que Paulo traça ali na argumentação dele ali, ele coloca como exemplo os israelitas desobedientes, né? Admoestando, exortando os coríntios não cometer o mesmo erro. Diz aqui, 1 Coríntios capítulo 10, né, versículo 1, diz assim, ó: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, Paulo se inclui também, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles, ou não murmurem, né? Como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Então está aí. Deus, ele se ira com o seu povo quando o seu povo sai dos trilhos, né? E como ele se ira, ele também disciplina. Vamos continuar? Então vamos lá: somos consumidos por tua ira, ficamos apavorados com tua fúria. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vês todos eles. Passamos a vida debaixo de tua ira e terminamos nossos dias com um gemido. Aqui está
Está triste, né, a oração de Moisés, está numa parte triste. Recebemos 70 anos, né, ele lembra aqui até o Salomão em Eclesiastes, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80, mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. Então, por causa do pecado, a ira de Deus, a gente vive nesse mundo de angústia, de aflição, né, de dificuldade. Só que a oração dele vai começar a subir já, no sentido de, né, ele está um pouco triste, né? Aí ele vai começar a se animar aqui. Então, a quarta parte, irmãos, a gente vai entrar na quarta parte agora no versículo 11, que fala sobre a verdadeira sabedoria, que é o versículo 11 ao versículo 17. Então, a primeira lição que a gente tem, já está no versículo 11 aqui, já começando aqui, ó, ele diz o seguinte: quem conhece o poder de tua ira? Grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. Então, o primeiro ensinamento dessa parte aqui é reconhecer a ira de Deus, buscando a sua salvação em Cristo. Porque a questão é simples, irmãos, Deus é todo poderoso. Se Ele está irado, o texto que nós lemos lá na verdade, o versículo posterior, né, diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós caímos nas mãos do Deus vivo, para quem a gente vai recorrer? Né? Porque se cair nas mãos do diabo ou na mão dos homens, é Deus quem nos livra, né? Mas se a gente cair nas mãos do Deus vivo, a quem nós vamos recorrer? Não tem, a não ser Ele mesmo, né? Nós temos que recorrer à sua misericórdia, à sua bondade, né? Então, a ideia aqui não é falar dos pecados de uma maneira que não tenha solução. Não, somos pecadores, somos consumidos pela ira de Deus, mas Deus, Ele é o perdoador de pecados. Ele condena o pecado, mas ao mesmo tempo Ele chama o homem ao arrependimento para que o homem ele não fique preso ao pecado, né? Então, aqui Moisés, ele reconhece a ira de Deus, ele faz essa pergunta retórica, né? Quem conhece o poder de tua ira? E faz uma afirmação: grande é a tua fúria, como o temor de que és digno. A segunda lição, ele nos dá no versículo 12, ele diz aqui, ó: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, esse ajuda-nos, ou na sua versão aí, que provavelmente está assim, ensina-nos ter Deus como nosso mestre. Depois de tudo que ele descreveu aqui de forma triste, né, que nós somos consumidos pela ira de Deus, apavorados com sua fúria, Ele sabe, conhece os nossos pecados, né, Ele me vê por dentro. Ele não me vê por fora, Ele me vê por dentro. Então, onde eu estiver, dentro de casa, no banheiro, na academia, no trabalho, o meu procedimento, o que eu estou pensando, se o que eu estou maquinando é bom, é mal, se eu estou cobiçando o que é mal, Deus está vendo tudo, Ele está patente aos olhos dEle. Então, diante de tudo isso aí, é desesperador, porque Ele é um Deus santo e justo, e que se ira com o pecado, e eu sou pecador. Como que vai solucionar esse negócio? Moisés, ele nos dá a lição aqui: ensina-nos, diante desse quadro triste, desolador, Senhor, ensina-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E a sabedoria aqui não é um conhecimento teórico, à luz aqui dos antigos, é prática de vida, é na execução, na prática, né? A sabedoria aplicada na prática. O que se aprende na palavra, na prática, no dia a dia, no seio da família. A sabedoria na prática, né? É o perdoar. Mas aí tanto no seio da família, quanto no trabalho. Como ser bondoso, falar a verdade, andar na luz de fato. Essa é a verdadeira sabedoria. Então, Moisés aqui, ele ora: ensina-nos. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, porque a gente é tão débil, tão limitado, né, tão fraco, que a gente tem dificuldade de entender o óbvio, que a vida é breve. A gente esquece disso, né? Tanto no sofrimento como também no auge, né?
A gente tem a tendência de esquecer disso. O camarada está no ápice da carreira, mas um avião pode cair e aí, acabou. Eu lembro de um caso de um dos CEOs lá do Bradesco, os camaradas, os grandes lá do Bradesco, um avião caiu, acabou. Mas olha o tamanho, acabou. Olha o tamanho do homem, acabou. Então, Moisés aqui, ele ensina-nos a entender como a vida é breve. A gente tem dificuldade de entender como a vida é breve. A história é o crente, O crente, quando está na aflição, na angústia, vem Jesus, Quando a coisa está difícil, ele quer a vinda de Jesus, vem Jesus logo. Aí a coisa começa a melhorar, trabalho mais rentável, se casa, saiu da geladeira, Aí já ele não vai falar mais, vem Jesus assim com aquela rapidez, Se ele não falar nada, ele vai ficar calado, Já vai ficar em off, vai ficar calado, já não fala mais, a fase está boa, Mas, independente, irmão, se é embaixo, na fase, nos altos e baixos da vida, Moisés está dizendo aqui, ajuda-nos, pedindo ao Senhor, ajuda-nos, seja o meu instrutor, Senhor, ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance coração sábio, porque passa muito rápido. O terceiro ensinamento dessa sessão aqui, o coração sábio, para que vivamos com sabedoria. Então aqui é o coração sábio, é um coração devotado ao Senhor, é um coração que, embora a gente viva no tempo, mas a gente não perde o vislumbre, a perspectiva da eternidade. A gente vive no tempo, é verdade, nós temos nossas funções como filhos, no âmbito familiar, no âmbito social. A gente não pode achar porque é espiritual, a gente largar tudo, não. A gente tem as nossas funções aqui, tem trabalho, responsabilidade, o pastor fala dos boletos, que escorrem atrás, e é verdade. Então, nós temos nossas funções aqui, a gente não pode deixar. Paulo tinha um grupo lá em Tessalônica, não queria trabalhar, Paulo foi enfático, quem não quiser trabalhar, não coma. Então, temos que trabalhar, temos que estudar, sim, mas a gente não pode perder a perspectiva da eternidade, entender que isso aqui é passageiro, a qualquer hora, daqui a 30 segundos, eu posso não estar respirando mais, alguma coisa pode acontecer, eu posso não chegar em casa hoje, ou qualquer um dos irmãos aqui. Então, a gente tem que não perder a perspectiva da eternidade. Isso aqui é passageiro. Então, Senhor, nos dá um coração sábio, nos ajuda para que a gente alcance um coração sábio. Então, isso denota um coração devotado ao Senhor, um coração a serviço do Senhor, um coração que é como oferta ao Senhor. Então, é isso daí. Vamos para a quinta parte desse salmo, que é a oração por bênção, que é do versículo 13 ao versículo 17, a quinta e última, do versículo 13 ao versículo 17, a gente já entra aqui no 13. Moisés, clama ao Senhor dizendo: ó Senhor, volta-te para nós. Então, a primeira lição aqui, tanto no volta-te para nós, mas também, os irmãos podem reparar que eu vou ler aqui os versículos posteriores para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Ele diz aqui no versículo 13: ó Senhor, volta-te para nós, até quando te demorarás? Tem compaixão de teus servos. Aí no versículo 14: satisfaze-nos a cada manhã com teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. E no versículo 15 ele diz: dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Então, esses verbos que ele está aqui expressando, volta-te, satisfaze-nos ou sacia-nos e alegra-nos, ele está dando ênfase, aqui é um contraste, é um indicador de contraste, porque lá no versículo 3, se os irmãos lembram, no versículo 3, ele diz que Deus, ele fala para os homens: retornem ao pó, mortais, chamam os homens ao arrependimento. Aqui Moisés, ele se utiliza
dessa ideia e clama ao Senhor, né, pedindo o seguinte: enquanto Deus ele dá ênfase chamando o homem ao arrependimento, Moisés ele busca o Senhor com o intuito de se relacionar com Ele, né? Então, Ele quer se relacionar conosco, então nós temos que buscar o Senhor aqui. Então ele diz aqui: ó Senhor, volta-te para nós. Ele clama, ele está buscando relacionamento com Deus. Ó Senhor, satisfaze-nos a cada manhã com o teu amor. Senhor, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição. Diante de tudo que ele tinha narrado de forma triste, aqui ele já está clamando a Deus para que nesse contexto terreno que a gente vive, de aflições, de angústias, que Deus, ele se volte para nós, nos satisfaça com o seu amor a cada manhã e nos dê alegria proporcional aos dias de aflição. Então ele clama ao Senhor, né? Outra lição, ele diz o seguinte: que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Segunda lição dessa sessão é o seguinte: orar pelo povo de Deus e pela próxima geração. Então ele diz, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Então é orar por mim mesmo e orar pelas gerações futuras. Orar por si mesmo e orar pelos filhos, né? Então é uma oração que abarca tanto a nós mesmos quanto aqueles que virão. Então, que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez. Experiência com Deus. Ver os feitos do Senhor, experiências com Deus. Até achei interessante o Rodrigo falando ali um dia, falando que tinha orado a Deus para viver uma experiência com o Senhor, né? E ele viveu. Então, a ideia é essa, ver os feitos do Senhor, ter experiência com Ele, né? E também orar pela geração posterior, pelos filhos. E a última lição desse ponto e do Salmo aqui, né, que me saltou aos olhos, lembrando para os irmãos que tem bastante aqui, foi o que me saltou aos olhos, está no versículo 16, que nós, versículo 17, perdão, seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços, que a gente está nesse contexto aqui, tem que trabalhar, tem que lutar com a terra, né? Então, faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. Então, é orar a Deus para que Ele se faça presente na nossa vida. Então, seja sobre nós a bondade do Senhor, nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Então, para Deus fazer prosperar os meus esforços, as minhas obras, né? As minhas obras devem estar alinhadas à vontade de Deus. Deus só vai abençoar aquilo que está de acordo com a sua vontade, né? Aquilo que está fora, não. Então, isso aqui fala nas traduções aí, no geral, ele fala das nossas obras, né? Das nossas obras, mas aqui a ideia é a mesma. Então, faze prosperar os nossos esforços. Se os nossos esforços são aplicados de forma bíblica, de forma legítima, Deus vai abençoar. Deus vai falar bem, né? Se o meu andar está sendo de forma bíblica, de forma santa, estou procurando agradar o Senhor, lutar contra o pecado diariamente, fugir dele, guardar os olhos, então Deus vai me abençoar, Deus vai falar bem. Então essa é a ideia, sobre nós, seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus. Então faze prosperar nossos esforços, sim, faze prosperar nossos esforços. Então, meus irmãos, esse salmo aqui, como eu disse no começo, né, num tempo de secularização como o nosso, em que a ideia de Deus ela está sendo cada vez mais esquecida na sociedade, falar da finitude humana, falar da debilidade humana, da fraqueza humana, não é uma pauta muito comum, até mesmo
no evangelicalismo brasileiro, né? Não é muito falado, né? O pessoal fala, vamos falar sobre a morte, vamos falar sobre pecado, vamos falar sobre a ira de Deus. Ainda mais falar sobre a ira de Deus não é nada agradável, mas vai dar saúde para a gente, né? Vai dar saúde, vai nos apertar. Eu venho para a igreja para ser machucado mesmo, para apanhar, né? Porque só assim que a gente vai realmente se desenvolver na fé, vai crescer, só assim. Então, o que é doutrina bíblica deve ser pregado. Então, aqui, nesse texto, Moisés ele coloca Deus no seu devido lugar, fazendo aqui o contraste com muitos movimentos evangélicos, né? Colocar Deus na parede, coisa parecida. Coloca Deus como soberano, como supremo, como Senhor absoluto, que tem o poder sobre a vida e a morte, e coloca os homens como eles são de fato, mortais, débeis, fracos, né? Pecadores, e que devem se voltar para Deus em busca de arrependimento, porque do contrário, não padecerá apenas da ira de Deus aqui, mas padecerá da ira de Deus na eternidade, né? Porque diante de Deus não tem tamanho, não tem, todos comparecerão, é o que está escrito lá em Hebreus 4:12, 4:13, né? 4:13, não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem devemos prestar contas. Eu posso passar aqui, batido aqui, mas na eternidade Deus me pega, né? Na eternidade eu não escapo. Então Moisés nos leva a refletir como que está sendo a administração do nosso tempo. Nós vivemos no tempo, e esse tempo ele é muito, muito limitado, passa muito rápido, 70, 80 anos, ele está dizendo, passa muito rápido. Como que eu estou vivendo nesse tempo? Eu estou aproveitando o tempo mesmo? Eu estou tendo a cosmovisão da eternidade, a perspectiva da eternidade, os valores eternos estão acima dos valores terrenos, ou eu estou mais concentrado nas questões terrenas, né? No que eu me ocupo, né? Estou pensando nas coisas que são de cima, os valores do reino, oração, meditação na palavra, transmissão do evangelho no nosso relacionamento diário, né? Porque missão não é só alguém que vai para outro país, não, missão eu tenho que fazer todo dia, eu estou inserido em um contexto social, e nesse contexto social eu tenho que transmitir o evangelho para as pessoas. Como é que eu estou? Eu estou preparado para falar uma palavra de Deus para alguém que está numa situação difícil, ou não estou preparado? Então, como que estou administrando o tempo, como estamos administrando o tempo, sendo que o tempo ele é limitado, e é essa reflexão que Moisés nos leva a fazer. Então, que seja a nossa oração, esse versículo 12 aqui, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Então, um coração voltado para Deus, né? O pecado, ele mata, o pecado, ele humilha, o pecado separa o homem de Deus. No entanto, é Deus quem perdoa os pecados, né? Foi Deus que ofereceu, que deu o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, derramou sua ira sobre ele, para que nós pudéssemos usufruir dessa tão grande salvação, né? Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, sobre o seu corpo, padeceu a ira de Deus, tomou o nosso lugar, porque o sacrifício era substitutivo, era substitutivo, né? O cordeiro na Páscoa morria no lugar da família, e Jesus ele morre em lugar dos homens pecadores. Então ele assumiu o nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele, para, com os méritos dele, nos conceder a filiação a Deus. Só basta crer no Senhor Jesus para ser chamado filho de Deus, será adotado, né? Então, o pecado,
ele é vil, o pecado ele mata, mas Jesus é Jesus que limpa o seu sangue o homem do pecado. O maior do que o pecado é Jesus, maior do que o diabo é Jesus, maior do que o mundo é Jesus, maior do que a carne é Jesus. Então nós temos que fazer essa oração aqui que Moisés ele fez. Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Eu costumo dizer que se eu não fosse cristão, a tendência para mim, se ficasse pensando demais, era, né, se eu fosse ateu, seria o suicídio, porque a vida não tem propósito. Sem um Criador, sem o que a Bíblia diz para a gente, a vida perde completamente o sentido, não tem sentido, né? Se o universo ele não foi criado por alguém, a tendência seria o suicídio, mas não aconteceu assim. O universo tem um Criador, né? A gente não vive uma desesperança, mas nós temos uma esperança viva, né? Que é Jesus. Então, que a gente não olhe apenas para o agora, né? Para o terreno. E você pode estar numa fase boa e estar muito animado, mas isso pode acabar de uma hora para outra. Você pode estar numa fase muito ruim, sofrendo muito, isso também pode acabar de uma hora para outra, né? A vida tem seus altos e baixos, por isso que a gente não deve andar por vista, não deve andar por circunstâncias, a gente anda por fé. A gente não anda por emoções, né? A gente não anda nem por emoções. Né, quem é pentecostal, carismático e tal, a ênfase nas emoções, mas a gente não anda por emoções, a gente anda por fé. A gente não anda pelo que está sentindo, a gente anda por fé. E na fase da bonança, na fase boa, Deus está conosco. Na fase também da dificuldade, Deus está conosco, né? Ele está conosco, Ele está presente na nossa vida com a sua bondade, com a sua misericórdia. Foi o que foi dito aqui no início, Ele é a nossa habitação. Ele é a nossa habitação, então a gente tem que se deleitar nele, irmão. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos põe de pé, é Ele que nos alegra, é Ele que nos consola, é Ele que nos repreende, é Ele que nos esclarece. Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso trunfo. O nosso trunfo não é a nossa capacidade, não é contato. O nosso trunfo é o nosso Deus, nossa habitação. Ele está conosco e é promessa. Ele disse, Jesus disse, né? Eis que estou convosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Então, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Agradeço a confiança do pastor, Deus abençoe os irmãos e Deus nos dê graça para viver a verdadeira sabedoria, de praticá-la, de aproveitar o nosso tempo conforme a vontade de Deus, perdoar mais, construir mais pontes e cavar menos abismo, né? Viver de fato a vida no amor de Deus, no amor de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.